Você não precisa se julgar. E aí, a capacidade de se amar é tão grande que você vai estar disposto a dar amor ao outro. E você estar junto com uma pessoa não é você sugar ela. Oi, meu povo! Tudo bem, paixão? Gente, estou aqui com ela, Raquel Fabri, pra gente falar muito sobre plus size, né? Autoaceitação, gordofobia. Vamos falar sobre tudo. Ela que é atriz, dubladora, body positive, tudo. Mas primeiramente, assim, a gente tava conversando aqui antes, né? Que é muito difícil pra mim falar sobre autoaceitação. Ter aquele discurso dentro que eu estou em padrões estéticos implantados pela sociedade. Sim. Então eu queria chamar pessoas reais pra falar sobre isso. Como é que começou o seu processo, assim, de aceitação? Porque, assim, quem acompanha ela no Instagram sabe que ela posta várias, assim, histórias de autoajuda, né? Esse assunto é bem, assim, a gente tá a gente tá numa corda meio bamba, a gente tá numa linha muito limítrofe pra falar sobre isso, porque é um assunto que tá começando a ser jogado no mundo e é muito difícil porque hoje em dia os segmentos estão muito individualistas, então as pessoas seguem o que elas querem. Pra eu que tô nesse mundo, é muito fácil falar disso. E tem eu gente, sei o que é. E tem gente querendo tirar o protagonismo dessas pessoas de falar sobre isso. Não adianta uma pessoa complicado. magra falar sobre gordofobia. O grande problema que tá acontecendo é que, por exemplo, você é magra, mas você também não deixa de sofrer. Porque, tipo, existe uma mídia, uma rede social que vai te colocar num lugar em que aquela garota vai fazer um Photoshop numa foto inteira e aí ela vai ser perfeita e você, mesmo sendo magra, vai tentar se associar àquela imagem e você não vai conseguir. Ninguém que é gordo e que é militante tá tentando dizer que tá errado você se amar, não é isso. Só porque você é magra você se vira, não é isso. É entender que esse discurso é necessário por uma questão de uma dificuldade social. Eu não consigo sentar em algumas cadeiras, galera. Tipo, a minha bunda não cabe. Eu fui pra São Paulo agora há pouco tempo, fui fazer uma audição em São Paulo. E aí, pra eu andar no corredor, e olha que, tipo assim, existem pessoas que são bem mais gordas, que estão militantes, que são bem mais gordas do que eu. Eu sou gorda, mas eu sou, tipo, uma gorda que eu acho que eu sou um pouco menor. Às vezes ninguém vai falar, mas você nem é tão gorda. Não, eu sou gorda, mas eu sou uma gorda pequena. E, cara, eu fui entrar no avião da companhia X e o corredor, eu não conseguia passar com a minha mochila de lado. Então, assim, era uma mochila grande de viagem, mas ela não passava inteira no corredor. Então, assim, eu tô errada pra entrar no avião, eu não posso entrar no avião, eu não posso sentar. Social. Então, assim, cansei de ser xingada, porque quando eu tava mais gorda, porque na época que eu fiz a novela eu tava com uns 100 e poucos quilos, agora eu tô com uns 80 e alguma coisa. Eu pegava ônibus, que eu trabalhava, e na época da novela, que a galera, tem muita gente que não sabe, eu trabalhava de madrugada, de meia-noite às 6 da manhã, na Globosat, então eu trabalhava na Globo e gravava o dia inteiro. Então, assim, eu saía da Globo, às vezes tinha que pegar ônibus. E por eu ser uma gorda que tem uma bunda imensa, tipo, eu não conseguia entrar no ônibus e as pessoas me xingavam porque era gorda tentando... A catraca é pequena, parece que Eu o passava- mundo é feito para pessoas Eu magras. passava... Há 15 anos atrás, quando a gente pegava ônibus, os ônibus eram maiores, a cadeira era maior. Eu acho que essa questão de querer botar menos gente, mais espaço, e fazer render, e dinheiro, e papapá, e diminuir avião, e diminuição de um material primo, corta custo. Então, as pessoas vão diminuindo, daí chega num lugar que, assim, você se vê, tipo, obrigado a estar num corpo que... Porque você não cabe num lugar. Então a questão é muito essa, assim. Eu tive que abrir... Hoje em dia eu tô começando a voltar com a moda. Tipo, tô me sentindo confortável, tipo, com essa roupa. Sim. Mas há um tempo atrás eu tive que abrir mão totalmente do que é o meu estilo, de quem eu sou. E gente, isso é muito ruim. Pra eu poder me adaptar ao que me cabe. Parece que as lojas não estão... agora até estão um pouco mais, né? Mas antes as lojas não tinham modelos para plus size, né? Não, e até hoje não E tem. aí você tinha que escolher um estilo não o seu estilo, mas tipo, tinha que ir na loja que tinha aquela roupa É o que pra tem, você. é o que cabe, é o que cabe. serve e Isso é um é absurdo. horrível. E assim, ainda tem um problema maior. Lá fora você consegue ter um padrão de tamanho de roupa. Aqui no Brasil, Não tem. gente, tem loja que eu visto 46, tem loja que eu visto 48, tem loja que eu visto 50. E isso não é só um problema pra mim. Porque assim, você veste o quê? 38? 38, Então, se você consegue vestir abaixo do 40, você tá tudo bem. Porque tudo que é 38 vai caber, porque 38 é o padrão. Agora, se existe uma pessoa que tá um pouquinho acima e que não é nem gorda, isso aí às vezes é formato de corpo, tá? É bunda, é quadril, Exato. é o que for.
não consegue achar, porque ou é 42, ou é 44, ou é 46, ou existe aquela pessoa que tá no meio do caminho que também tá se ferrando muito, porque ela não tá nem lá nem cá. E essas medidas deixam a gente meio na paranoia, assim, porque Muito. eu sou magra, né? E aí teve uma época da minha vida que eu vestia 36. Só que aí com o tempo, né, você vai ganhando corpo, eu comecei a ter quadril. E aí a minha cintura era fina, mas eu tinha um quadril. E aí eu ia na loja, pegava o 38 e eu já ficava assim, gente, eu tô engordando. Isso começa a mexer com você. Mexe. Lembro que na época que eu tive anorexia, daquela foto que eu te mostrei, eu vestia calça, acho que tamanho 14 de criança. Mentira. Como é que foi essa fase da anorexia, né? Porque muita gente também fala assim, mas você é gorda, como é que você teve anorexia? Exatamente. Eu falo, gente, eu já tive anorexia, eu ainda sofro. Não dou processo de não comer, tá? Eu não sofro desse processo de não comer, porque hoje em dia eu aprendi a me alimentar. Estou ainda aprendendo a tirar esse mau relacionamento com a comida. Porque o fato de eu ter engordado muito também faz parte do dismorfismo associado à anorexia e também faz parte do rebote de uma anorexia. E tem muito negócio das pessoas acharem porque a pessoa tá gorda, ela não é saudável, e a pessoa magra é saudável. Isso é muito sério, Eu gente. sou magra e meus exames são péssimos. É mesmo? Tem aquela história da falsa magra, que não é bem falsa magra, né? Porque a pessoa tem um índice de gordura muito alto. Eu tenho um índice de gordura alto. Jura? Tem um alto, real. Meu corpo gente, tem mas é que tá. Eu sou magra, mas eu não sou saudável. E a pessoa que tá gorda, muita gente fica assim, mas emagrece é por saúde. Não é a questão. A questão não é. Não, a única coisa que eu ainda fico um pouco desconfortável, e no caso não é porque eu sinto vergonha, porque hoje em dia eu já não tenho mais vergonha das coisas, mas me gera um desconforto, é eu parar pra comer. Porque as pessoas param pra contar. As pessoas, se é uma pizza, as pessoas param pra contar. Se é uma comida, as pessoas olham a quantidade. O problema é que eu como devagar. E aí, se é uma magra que vai pegar, a magra já faz um charme do caralho. É porque eu vou engordar, porque eu tô de dieta, porque eu vou sair da minha dieta, mas eu vou pegar mais um pedaço de pizza. Aí tô lá com o meu primeiro pedaço de pizza, horas comendo. Aí quando eu vou pegar um pedaço de pizza, as pessoas dão aquela olhadinha. E aí eu postei um prato com batata doce, ovo e acho que tinha mais alguma coisa. E se não tinha, era só aquilo ali, porque era o que deu Era o que dava. E aí veio uma seguidora mandar um inbox me dando parabéns. Porque ela me seguia, gostava dos meus posts, ela sabia que era verdadeiro, mas ela também achava maravilhoso eu estar fazendo dieta porque esse sinal de que eu tava me cuidando. Eu falei, meu amor, muito obrigada pela preocupação, mas eu sou saudável. Não é porque eu sou gorda que eu como descaralhadamente, entendeu? Quando eu vou pra casa de uma pessoa, às vezes, mas você vai comer só isso? Aí eu falo, Então assim, falar de gordo é dificílimo, porque as pessoas não entendem que existe um preconceito na fala geral. Eu falo gorda mesmo, gente. Não tem que ter preconceito. Não tem que ter... acho que as pessoas usam isso como tabu. Você é magra, eu te chamo de magra, você fica chateada? Eu sou gorda, Exato. gente. Aí ela assim, não, você está um pouco acima do peso. Ou então usa a palavra obesa, que nem sabe o que é que significa obesidade. Obesidade é quando você tá com... Por exemplo, se eu tivesse com o peso que eu tô, com sérios problemas e que minha vida tivesse em risco por conta da minha estrutura, eu estaria com obesidade. Exato, as pessoas não têm noção. Eu só tô gorda. E o gorda é um termo só pra definir tamanho. Eu também era uma pessoa que julgava muito. Eu, por estar doente, eu vi que eu julgava muitas pessoas. Isso é um processo que eu tenho trazido pra mim no dia a dia de cortar os julgamentos. Isso faz um bem danado. Nesse processo todo, da anorexia, de tentar sair dela, achar que tava fora, não conseguir, comer demais, mesmo estando doente, porque meu processo de cura foi parar na gordura, mas a gordura também, eu também tava doente, gorda, eu tava doente magra, tava doente gorda, e agora eu tô um pouco no meio do caminho e tô, tentando ainda me achar. As pessoas não entendem que isso é um processo que dura muito tempo. Eu fazia balé, eu comecei com dança há muito tempo, desde, assim, de pequenininha, sempre amei balé, dança, amo dançar. E meu sonho era ser bailarina. E aí, só que eu era tipo pequena Miss Sunshine, que tem aquela barriguinha. O que acontece? Eu era pequena, eu já tava pra pegar ponta pequena, eu era muito boa no que eu fazia. E aí tinha uma louca de uma professora, que ela queria fazer o coro dela de balé pro Teatro Municipal. E aí ela virou pra uma criança, na época, eu acho que eu tinha menos de 7 anos. E ela virou, amor, você nunca vai ser bailarina profissional porque você é gorda. Isso é real. E aí aconteceu um desinteresse, eu fui parando de dançar e eu parava na porta. Eu sinceramente não lembro disso. Porque o baque foi tão grande que eu fechei, eu bloqueei, eu não lembro da época que eu dançava, eu não lembro, eu simplesmente deletei da minha cabeça. Quem me contou isso foi minha mãe, porque ela falou, Raquel, o processo foi muito doido, porque eu te perguntava, você não dizia que tinha acontecido, e aí você se desinteressou e era a paixão da sua vida, e aí de repente você se fechou,
E aí não sabia o que estava acontecendo, eu te empurrei, porque tem muita mãe também que não tá nem aí. A gente tem que prestar atenção na criança. E aí ela veio me perguntar, quando ela descobriu, ela deu um descaralho, assim, na professora. Ela brigou pra caramba com a professora. E a dona da escola chorou, ficou desesperada. A menina, nem sei se foi demitida ou não, porque eu nem lembro disso. Aquilo que você ama... As pessoas já vêm e impõem uma camada de tipo, você não pode ser isso porque você é gorda. Aí passou um tempo, com 14 anos, eu passei por um problema de relação amorosa, que foi uma parada muito séria na minha vida. Que eu já não tinha muito valor, tava nesse caminho de... E assim, eu sempre fui muito alternativa. Aí passei por esse problema e aí, no meio do caminho, e isso é uma coisa que acontece muito, que as pessoas também não falam, e eu por muito tempo não falei porque isso não era uma coisa falada. Então bate num lugar de como é que eu vou falar desse assunto se as pessoas mal sabem o que é, e isso pode virar um exemplo errado, porque eu catava na internet tudo que era exemplo errado pra fazer. Só que o maior problema foi a minha cabeça, porque eu entrei numa chave de... Eu liguei uma chave muito louca que eu todo dia, em qualquer momento que eu sentia dor de fome, porque você sente dor de fome, você passa mal, eu dormia o tempo todo, a minha pressão caía, eu quase tive parada cardíaca, a minha unha virava, o meu cabelo caiu pela... Hoje em dia meu cabelo tá começando a ficar, tipo... ganhar volume de novo. Leoa, que é o que eu gosto, mas ele durante muito tempo foi muito mirradinho. E aí... você começa a ter vários problemas e uma das associações que eu fiz foi beber. Começa a beber aqui, beber ali, e aí você bebe, aí fica feliz, e aí passa fome, e aí você não come. E aí ela começou a me dar água de coco, me deu estalo, eu falei, nossa, eu prefiro morrer magra do que ser gorda. Eu sobrevivo com água de coco. E aí eu passei os seguintes dias tomando só água de coco, comia um coquinho ali, um coquinho carninha de coco, eu passava e fui. Já no início do processo eu já não conseguia mais comer um prato de sopa inteiro que eu vomitava. Pra dentro, sal pra dentro, água pra dentro, pé pra cima, vamos tirar a pressão. Tava 6/4. Assim, minha pressão quase colou e eu quase tive uma parada cardíaca. E aí passou esse processo, e aí nisso já na carreira de atriz eu comecei com 12, antes desse processo todo. E o problema de você ser ator é que você é o tempo todo julgado. Cara, eu ia falar exatamente sobre isso, porque eu lembro que assim que eu cheguei aqui no Rio, minha mãe procurou fonoaudióloga, né, porque eu tinha um sotaque muito carregado. E aí a fonoaudióloga chegou pra mim, eu tinha um teste pra fazer na época, ela olhou pra mim e disse assim, olha, vamos tratar de perder logo esse sotaque, senão você só vai fazer filha da empregada. Na época eu não entendi, como assim, por quê? Porque é nordestina, né? É sério. Nossa. E eu fico imaginando assim, pra pessoas gordas, é exatamente isso que a gente já falou, né? Sempre te encaixa em um papel, que é aquele papel ali, o papel do gordo. O papel do gordo é sempre comédia, né? É sempre o kkk. Eu dei sorte de colocar na minha cabeça que se eu tô acima do peso, eu tenho que mostrar algo pro mundo. Dei a sorte, cagada, universo, destino, seja lá o que for, ou então talvez até pela minha postura e pelo que eu segui de caminho, de conseguir pegar personagens que não faziam comédia. Eu ainda bato na tecla de que eu ainda vou conseguir pegar uma personagem principal em que eu seja uma personagem principal que não se fale de gordura. Sabe por quê? Porque eu sou a personagem principal na minha vida. Exatamente, porque ele tem que pegar sempre o papel do comediante, porque o gordo não pode ser o assassino, porque o gordo não pode ser o vilão. Aí eu caí no processo de, poxa, Raquel, você tem um rosto tão bonito, você é tão bonita, por que você não emagrece? Você é tão boa. Isso é ridículo. E o que elas falam pode te machucar tanto a ponto de você cometer um suicídio, como foi o caso, né, da Diali dos Santos, pra quem não sabe. É uma jovem que se matou porque ela sofria gordofobia. Real, gente. E é uma coisa muito séria e as pessoas não têm noção. E depois que ela morreu, os comentários ridículos continuavam. E isso é triste ver o quanto nossa sociedade... Já fico toda arrepiada. O quanto nossa sociedade... Assim, é nojenta, não tem outra palavra. E aí você vê uma pessoa que tirou a vida e que continua sendo xingada, isso pra mim não tem dor maior. Você vê como o outro automaticamente passa a te destratar por causa do seu peso. Ou seja, o seu valor você não tem mais valor. Que é o que eu acredito que é o sofrimento de quem é negro. Porque você é desvalorizado automaticamente pela sua cor. Não, você não tem o que fazer. Eu falo que eu nunca sofri preconceito até eu chegar no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, as coisas que eu escuto, tipo assim, são piadas. As pessoas acham que na piada não tem a maldade. Tem a maldade sim. Tem a maldade. Porque a partir do momento
que você chama uma pessoa de Paraíba do meu lado... Você é ridicularizado. Exato. A partir do momento... mas a Fortaleza não fica em Recife? Tipo, querendo fazer graça disso. Eu fico assim, não, e você tem que estudar geografia. O mundo não está chato. O mundo está chato pra pessoas que antes achavam que ele tava bom demais. Gordo se mata? Se mata. Eu me batia, gente, eu me socava. Eu me batia, várias vezes peguei faca e fiquei fazendo risquinho assim pra tentar ver o que acontecia e nunca cheguei a me cortar, mas eu me machucava e era coisas que eu ficava e é uma... Quando eu digo que eu chorei muito depois desse processo todo, que demorou muito, foram 15 anos, e aí inclui terapia, inclui psiquiatra, eu tive que tomar remédio, porque entram várias outras... E isso foi uma coisa que eu também tive que mostrar, que você ir no psiquiatra, ir no psicólogo, você não é doente mental, você não é um doente com maus olhos, sabe? Necessário. Se todas as pessoas fizessem terapia, o mundo não estaria o que é hoje. Exatamente. As pessoas têm preconceito de ir no psicólogo, no psiquiatra. Tem Gente, eu só não vou tanto porque eu não tenho tanto dinheiro pra pagar. Porque se eu pudesse, eu tava batendo lá todo dia na porta do meu psicólogo. Por que eu tô falando do tratamento psicológico? Porque mal ou bem ele começou a me dar um caminho pra eu começar a entender o porquê que eu tava com tanta dificuldade, o que me levou. Hoje em dia eu falo das minhas questões porque eu me tratei, porque você não consegue enxergar que aquilo foi uma coisa que te causou. A gente afeta o mundo afeta a gente. Isso aqui conta história. Se alguém julga de fora, eu não posso fazer nada, sabe? Eu parei de me preocupar com o que os outros pensam no bom sentido. Eu sempre falo, gente, que vocês precisam de amor próprio. O amor próprio começa muito pequeno. Começa na questão de você simplesmente falar, nossa, mas meu pé é horrível. Por que você fala que seu pé é horrível? É seu pé, a gente faz andar. E não é usar o defeito de quem não tem pé, ou a deficiência, ou alguém que sofreu, não é isso. Amor próprio é uma batalha sua consigo mesmo. E é diária. Quando você começa a se gostar, a se liberar de um monte de coisa, você começa a tomar um monte de tapa na cara. De gente que se incomoda. Não, amor. Do tanto que você julga o outro. Você começa automaticamente a julgar o outro. E aí você bota a tua frustração no outro. E aí eu comecei a tomar um monte de tapa na cara de falar, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. Me perdoa, universo, porque eu tô julgando o outro. Minha mãe sempre fala muito isso, de quando a gente julga muito o outro, é porque tem alguma coisa no outro que você tem dentro de você. Ou que você é. Ou que você é. Ou então que você é e você não consegue demonstrar. Isso, cara, eu acho que esse trabalho de cortar os julgamentos é muito sério, é muito difícil. Eu faço isso o tempo todo. Fica mais fácil? Fica, porque você começa a olhar as coisas de um outro jeito e aí você começa a entender e aí você começa a não se julgar, mas tem que começar pelo seu respeito pelo próximo. É um trabalho diário também. É muito diário, porque a gente a gente tá associado, assim, a gente tá em um mundo que a gente fala muito da vida dos outros. Eu falo demais. Eu falo demais da vida alheia. Às vezes você se pega falando, não, mas por que fulana tá usando aquele tênis? Não, aí você se reúne com as pessoas pra falar da vida dos outros. Gente, eu falo isso porque a gente faz, todo mundo faz. Fala, não fale da vida dos outros. Todo mundo fala, mas é uma coisa que a gente tem que ter consciência, que tem que tentar diminuir. Quando você começa a não julgar o outro, que você começa a entender que você tá se julgando, quando você começa a cortar isso, você começa a entender que você se ama pra caralho. Você não precisa se julgar. E aí, a capacidade de se amar é tão grande que você vai estar disposto a dar amor ao outro. E você estar junto com uma pessoa não é você sugar ela. Eu já tive tanta raiva de mim que hoje em dia eu tenho tristeza de ver o quanto que eu me odiava. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar comentários. Fazendo perguntas pra Raquel também. Pode fazer, gente. Eu vou estar de olho. Eu sou dessas fuxiqueiras que olha a resposta. Exato. Ela pode voltar aqui pra quem sabe responder mais dúvidas de vocês. Com certeza. Tá bom? Foi obrigada, gente. Amei!